Articulações pela direita. Crescem os ataques por parte do governo Bolsonaro, cresce a impopularidade do governo Bolsonaro e, no entanto, seguimos com um baixo grau de mobilização social. Entre as elites, alternativas para garantir a implantação do programa em curso são colocadas e retiradas permanentemente da mesa. Ao mesmo tempo, forças de esquerda colocam suas fichas em alianças com parte desses setores. Apostam na construção de frentes amplas em defesa da democracia, da soberania. Sobre o tema, ouvimos Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT, pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Ontem, quarta-feira, 4 de setembro, nota do jornal O Globo, publicada na coluna Lauro Jardim, trouxe a seguinte manchete: Gleisi, enfim, terá um adversário na disputa pelo comando do PT. A matéria informa que, abre aspas, Paulo Teixeira decidiu disputar a presidência do PT contra Gleisi Hoffmann, a candidata imposta por Lula. Fecha aspas. O Paulo Teixeira, que a matéria faz referência, é o deputado federal por São Paulo, definido como pré-candidato à presidência do PT pela chapa da tendência Resistência Socialista. Evidentemente que, de forma deliberada, a matéria ignora a existência de outras candidaturas, como, por exemplo, a nossa. Você já sabe, mas não custa repetir, o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha é produzido inteiramente por meio de troca de áudios de WhatsApp, e a ideia é fomentar o debate e a discussão entre a militância petista na disputa do 7º Congresso do PT. Eu sou o Patrick e conduzo essas conversas junto com vocês. Walter, primeiro sobre essas articulações pela direita, né? Qual que é a tua opinião e tua impressão geral sobre essas movimentações? O que elas estão apontando? O que a gente tem que estar ligado sobre isso? E, principalmente, como é que nós, do campo da esquerda, devemos lidar com esse tipo de coisa para não cair no canto da sereia dessas frentes amplas, que na verdade são frentes de centro-direita, que têm o objetivo de garantir a implantação do programa do Bolsonaro de um jeito menos doloroso e que coloque a esquerda como refém e acuada no debate político nacional. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Veja, Patrick, a conjuntura nacional é marcada por 6 características que eu detalhei na entrevista de ontem. Primeira característica, piora acelerada nas condições de vida do povo. Segunda característica, um ataque contra as liberdades democráticas. Terceira característica, a redução da nossa soberania nacional. Quarta característica, o crescimento da impopularidade do Bolsonaro e do seu governo. Quinta característica, a ampliação da simpatia pela campanha Lula livre. E sexta característica, um grau de mobilização democrática, popular e socialista inferior ao necessário. Dessas 6 características, emergem 3 articulações que setores diferentes das elites estão fazendo para enfrentar a crise nacional. Uma articulação é comandada pelo próprio Bolsonaro. Ele quer ampliar o estado de exceção. A outra articulação é comandada pela coluna do Mourão, a turma que quer um bolsonarismo sem Bolsonaro. E a terceira articulação é comandada pelo pessoal que gosta do Rodrigo Maia, a turma que quer construir uma saída de centro-direita, trazendo um pedacinho da esquerda pela mão. Essas 3 saídas são muito ruins para o povo brasileiro, porque elas não vão ao núcleo da questão. O núcleo da questão é: se conformou no país uma coalizão de forças que quer reduzir a nossa qualidade de vida, quer reduzir os direitos sociais, quer reduzir os salários, através de um programa ultraliberal que inclui ampliar a nossa dependência externa e reduzir as nossas liberdades democráticas. É preciso construir um outro bloco de forças, um bloco democrático e popular que tenha como eixo a reconstrução dos direitos sociais, das liberdades e da soberania nacional, tudo junto e misturado. E não, como fazem alguns setores da esquerda, imaginar que a gente vai lutar pela democracia em abstrato, ou pela soberania em abstrato, sem falar nada das condições de vida do povo brasileiro. Bom,
Desse ponto de vista, esse final de semana próximo vai ser muito importante. De um lado, a gente vai ter a comemoração do 7 de setembro. O Bolsonaro já está mobilizando as suas tropas, literalmente. Quer dizer, o orçamento previsto para a comemoração de 7 de setembro em Brasília e em outros locais é maior do que nos anos passados. Ele, evidentemente, vai fazer uma demonstração de força, utilizando para isso os contingentes militares das Forças Armadas e das polícias que desfilarão no dia 7. E de outro lado, também no dia 7, a gente vai ter o tradicional Grito dos Excluídos e uma mobilização da União Nacional dos Estudantes, da Associação Nacional de Pós-Graduandos e de muitos outros setores populares, democráticos e sindicais para afirmar o seu repúdio a essa política entreguista, antinacional que o governo Bolsonaro vem adotando. Então, o dia 7 vai ser um certo, digamos assim, uma certa contagem de forças de parte a parte. E no dia 8, a gente vai ter uma grande mobilização também do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, a depender do número de pessoas que a gente consiga mobilizar em todo o país. E a depender também da atenção que quem for votar dê para ir votar vestindo a camiseta do Lula Livre, vestindo os símbolos do PT, carregando a nossa bandeira e aproveitando para fazer manifestações contra o governo Bolsonaro e seus aliados, o dia 8 de setembro pode ser também um marco importante na acumulação de forças contra este governo antipopular, antidemocrático e antinacional que fraudulentamente ocupa o Palácio do Planalto. Walter, o que você acha dessa cobertura dada pela grande imprensa, que pouco ou nada fala da disputa interna do PT e, quando faz, adota essa sua forma tão peculiar? Olha, Patrick, claro que há exceções, mas, em geral, o partido da imprensa golpista faz uma cobertura muito ruim, jornalisticamente falando, daquilo que envolve o Partido dos Trabalhadores. Há vários motivos para essa atitude do PIG. Um dos motivos é que, no fundo, eles dão a mínima para a democracia em geral e, em particular, eles dão a mínima para a democracia interna do PT. Cá entre nós, é muito interessante do ponto de vista jornalístico o processo que nós estamos vivendo. 2 milhões de filiados e filiadas poderão exercer o voto no dia 8 de setembro. Em milhares de municípios vai haver processo eleitoral. Vão escolher direções municipais e presidências municipais que vão conduzir o partido, por exemplo, nas eleições de 2020. Vão ser eleitos delegados e delegadas que se reunirão em outubro em congressos estaduais e se reunirão em novembro no Congresso Nacional. 9 teses foram apresentadas para debate em âmbito nacional e outro tanto em âmbito estadual e municipal. Então, assim, tem muito material para uma cobertura jornalística de boa qualidade. Mas, no lugar disso, com exceções, o que prevalece é uma cobertura simplista e que, no fundo, resume tudo à questão de indivíduos e de cargos importantes. Por exemplo, o jornal O Globo publicou há algumas semanas a notícia de que a companheira Gleisi Hoffmann, atual presidenta nacional do PT, seria reconduzida ao cargo, ponto. E houve até um site do campo democrático que reproduziu essa informação equivocada. Quando a postura jornalisticamente correta seria informar que a tendência construindo um novo Brasil, depois de uma larga disputa interna, decidiu apoiar a companheira Gleisi à reeleição, mas isso não garante que ela será reeleita, uma vez que, no 6º Congresso Nacional, a CNB sozinha não tinha os votos necessários para garantir a vitória. E várias das tendências que apoiaram a Gleisi em 2017, no 6º Congresso Nacional do PT, ainda não decidiram o que farão ou decidiram que não vão apoiá-la. Portanto, existe uma margem bastante interessante para especular sobre o que vai acontecer no 7º Congresso Nacional do PT. Mas não, a opção de um pedaço da grande imprensa é agir como se o PT fosse um partido em que esses processos todos que eu descrevi não existem. Claro que tem gente dentro do PT que também gostaria que fosse assim, né? Que a sua decisão de grupo prevalecesse sempre, mas não é assim que é.
Tanto não é assim que nós já temos pelo menos 3 candidaturas presidenciais inscritas, ou melhor, lançadas. A inscrição só vai ocorrer em setembro. A candidatura da companheira Gleisi Hoffmann, candidata da CNB, da Construindo o Novo Brasil, a candidatura do companheiro Paulo Teixeira, candidato da Resistência Socialista, e a minha candidatura, que fui apresentado pela chapa Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, da Tendência Petista Articulação de Esquerda. Então vamos ter 3 candidaturas, essas candidaturas vão se inscrever oficialmente logo depois do dia 8/9, o que garantirá assunto para aqueles jornalistas que queiram fazer um jornalismo objetivo e sério. Eu não tenho esperança nenhuma que essa atitude prevaleça no PIG, mas pelo menos na imprensa democrática e em alguns casos eu acho que a gente poderá cobrar e poderá conseguir uma cobertura jornalística decente sobre os processos internos do PT. Quando já estávamos aqui encerrando a edição do podcast de hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro, recebemos a matéria do Brasil 247, publicada pouco mais de 5h50 da manhã, informando que o deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, lançou também a sua candidatura à presidência do PT. Ou seja, novidades. Aguardemos o programa de amanhã. Saudações, Lula livre.